Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não, vira. Vira. 1, 2, 3 e... Aqui, ó. Olha pra cá. Duque. Duque. Aqui, ó. Ih, olha lá, você veio pra cá. Você não quer, não? Não, você não quer. Não quer ficar aqui? Tá bom, então. Vou botar você no chão. Olá. Tudo bem com vocês? Ai. O que foi isso? Enfim, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e que as leituras de janeiro tenham sido ótimas, já que a gente já entrou em fevereiro há muito tempo, creio eu. E que vocês já estejam com as leituras de fevereiro em dia também, porque eu espero que quando esse vídeo sair eu esteja com a minha em andamento, ou no mínimo boa, né? Mas o assunto do vídeo de hoje não tem a ver com leituras. Hoje eu vou trazer uma tag, que vocês já sabem, né, que tá no título do vídeo, mas é uma tag do escritor. Eu achei essa tag vasculhando pelo YouTube gringo, eu botei lá em português, eu não achei, e fui tentar em inglês pra ver se tinha alguma coisa diferente do que só tag literária assim com livros. Eu queria fazer uma coisa diferente, então eu traduzi as perguntas e trouxe essa tag do escritor pra falar um pouquinho mais sobre escrita, né, porque eu acho que até agora eu quase não falei sobre isso esse ano. O canal, a minha ideia não é só fazer resenhas de livros e falar sobre livros, mas sobre a minha jornada na escrita, né? Então, hoje eu trouxe essa tag com perguntinhas, são 10 perguntinhas pra vocês me conhecerem um pouco mais como escritora. A ideia é basicamente essa. Então, antes de começar, né, antes de partir para as perguntas, quem quiser me seguir nas redes sociais, elas estão linkadas na descrição aqui embaixo do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu tô quase batendo a meta que eu disse que ia ser a meta do ano, então se você quiser ajudar a eu conseguir bater essa meta, é só se inscrever no botãozinho vermelho que fica aqui embaixo também, em algum desses lados, eu nunca sei qual é. Fora que na descrição do vídeo também tem links para histórias que eu escrevi, inclusive para uma história que está disponível na Amazon, há um conto de 9 páginas chamado Post-it pra você. Tá na descrição lá embaixo, é só você clicar que ele leva direto lá pra página. Se você quiser ler, quiser conhecer um pouco sobre a minha escrita, tem ele na Amazon e tem outras histórias que estão disponíveis de graça no meu blog e no Wattpad, para quem preferir ler nessa plataforma. E eu queria me desculpar pela luz, porque eu decidi gravar de tarde e hoje tá fazendo muita nuvem onde eu moro, e aí talvez a luz fique oscilando um pouco, mas vai dar certo, né? Esse lado vai ficar um pouco escuro às vezes? Vai, mas a gente releva a luz, né? Então, vamos às perguntas. A primeira pergunta é: o que você come ou bebe enquanto escreve? Comer eu evito, porque dependendo do que eu tô comendo, o dedo fica né, cheio de gordura e eu não quero passar gordura pra tecla do computador. Então eu evito comer essas coisas. Geralmente eu tô chupando alguma bala, alguma coisa assim, ou chiclete, alguma coisa que eu não precise ficar com a mão o tempo todo pegando alguma coisa. Eu evito. Agora, beber é muito relativo, porque depende do dia. Eu não sou uma pessoa que bebe café, chá, essas coisas. Eu bebo cappuccino uma vez ou outra quando eu tô muito, muito cansada. Mas não faz efeito pra mim, acho que cafeína não surte nenhum tipo de efeito no meu corpo. Então, geralmente eu tô bebendo água, às vezes eu bebo suco e às vezes refrigerante. É só pra ter alguma coisinha do lado, pra quando eu parar pra pensar ou em como continuar a escrever, eu ter o que pegar pra não mexer no celular, entendeu? É basicamente isso. Eu não costumo ter muito certinho, assim, eu preciso de café. Não tem isso comigo, pelo menos não comigo. A segunda pergunta é: o que você escuta enquanto escreve? Eu tenho um hábito que eu desenvolvi de um tempo pra cá, de criar playlists para as histórias que eu tô escrevendo. Então, geralmente eu pego um monte de músicas que eu já escuto no dia a dia, ou músicas novas que eu descobri, essas coisas, e faço uma playlist com, assim, essas músicas, elas têm alguma coisa a ver com o que eu tô escrevendo. Elas raramente são muito aleatórias. Às vezes a letra me lembra alguma cena que eu quero fazer, ou me lembra um posicionamento do personagem, né, que eu tô trabalhando, ou de algum personagem da história. Então, eu tenho esse hábito de fazer isso. Então eu tô sempre escutando essas playlists.
Sempre eu tô ouvindo as playlists daquela história ou músicas que eu estou pensando em colocar na playlist. Mas geralmente, assim, se eu for falar de gênero, eu já escuto muito pop. Eu gosto muito de música pop americana e etc. Então eu escuto muito pop geralmente, mas essas playlists é o certo de saber o que eu estou ouvindo. Se eu estou escrevendo a história X, eu vou estar ouvindo essa playlist. É um hábito que eu gosto muito, na verdade, de fazer isso. Me ajuda bastante a entrar no universo do personagem e também me coloca naquele lugar mental de essa playlist é pra essa história, então eu vou trabalhar nela agora, sabe? Tipo um gatilho pra que minha mente consiga trabalhar naquela história. Funciona, na maioria das vezes funciona muito bem. A terceira pergunta é: o que te distrai enquanto escreve? Eu tenho 3 coisas que me distraem com muita facilidade. A primeira é o meu cachorro. Às vezes eu tô escrevendo e eu olho pro lado, ele tá brincando com alguma coisa, ou tá dormindo de um jeito fofo e eu começo a querer encher o saco dele pra acordar. A segunda coisa é meu celular. Às vezes eu passo horas no Instagram, no TikTok, vendo besteira. E isso não é bom, não é muito bom. E o YouTube. Às vezes eu tô ouvindo uma música e aí, essa música tem um clipe, vou assistir o clipe. Quando eu vejo, eu assisti 500 clipes e eu tô assistindo um vídeo super aleatório sobre baleias. Acontece com muita frequência, mais do que eu gostaria que acontecesse. Então são essas 3 coisas que me distraem assim com mais frequência e com mais certeza e que eu tenho tentado evitar ao máximo pra não me atrapalhar enquanto escrevo. Mas são essas 3 coisas que me distraem assim, certeiro. A quarta pergunta é: qual foi a pior coisa que aconteceu com você enquanto escrevia? Ultimamente eu tenho salvo muitos dos meus arquivos. Mando para um e-mail, né? Eu tenho um e-mail separado que eu faço isso para deixar tudo salvo lá. É meio que eu fiz só pra isso, então tudo que eu escrevo tá lá. Mas teve uma época que eu não tinha esse cuidado e o meu computador pegou um vírus e ele não queria ligar. E eu tinha um livro inteiro escrito nele com uma amiga minha da época e eu quase perdi esse livro porque o computador quase deu pau. Só que a gente conseguiu consertar e consegui pegar os arquivos do computador. Se vocês ouvirem um barulho atrás, é o meu cachorro correndo atrás de uma mosca que tá voando aqui. Vocês me perdoem. E a segunda coisa que me aconteceu, assim, que aconteceu com relação a isso, foi que quando eu comecei a escrever, eu usava muito escrever à mão. Eu sempre fazia primeiro o rascunho à mão e depois passava pro computador. E em uma dessas eu tinha escrito um capítulo que tinha 5 ou 6 páginas e eu acabei perdendo uma folha do caderno. Eu deixei cair em algum lugar, eu arranquei e acabei perdendo pra guardar em uma pasta. Sumiu. E sumiu, era o meio de um capítulo super importante. Então essas foram as piores coisas que aconteceu comigo, sabe? Assim, que aconteceram comigo enquanto eu escrevia. Mas são coisas que depois eu aprendi a tomar cuidado. Então hoje eu envio tudo que eu vou salvando, eu vou enviando pro e-mail, ou então já salvo direto no Drive da Microsoft, né? Na nuvem, então já fica mais fácil de estar lá o acesso. Mas a maioria eu envio. E eu não escrevo à mão há muito tempo. Então não corre mais esse risco de eu perder folhas com cenas. Ponto positivo. A quinta pergunta é: qual foi a melhor coisa que aconteceu com você enquanto escrevia? Eu acho que tiveram alguns momentos no último ano que eu tenho escrito muito mais, que eu tenho praticado mais a escrita e que eu tenho percebido a melhora. Ou eu acredito que a minha forma de encarar o que eu estou escrevendo mudou do começo do ano passado pra cá. Então, muitas coisas que eu tenho escrito ultimamente, eu tenho ficado feliz com o resultado, mesmo que seja um rascunho, mesmo que seja só uma cena perdida de uma ideia que surgiu na minha cabeça. Às vezes essas pequenas coisinhas que eu consigo botar no papel e me expressar seja de qualquer forma, com tudo escrito errado, com um monte de palavra repetida, mas que expressam o que eu queria passar com aquele momento que eu estava escrevendo, isso tem sido muito bom pra mim. Eu tenho gostado muito desses pequenos momentos, sabe? Então eu acho que isso é o que tem acontecido de melhor comigo. Nesses últimos meses pra cá, eu tenho voltado a me apaixonar a escrever, sabe? Eu tenho gostado muito do que eu tenho escrito e dos resultados que eu cheguei com a minha escrita. Eu ainda tenho muito que aprender. Eu tenho um curso que eu quero fazer, que eu tô pagando há um ano. A mensalidade não consegui ainda.
sentar para estudar de novo. Eu pretendo vou fazer isso nos próximos meses e melhorar realmente. Porque eu tô muito feliz com o resultado que eu tenho tido e pra mim esse é o melhor momento. Então, agora é o melhor momento, assim, a melhor coisa que me aconteceu na escrita. Enquanto eu escrevia ou durante esse período de desenvolvimento de histórias, perceber isso foi a melhor coisa que me aconteceu. A sexta pergunta é: com quem você conversa enquanto escreve? Com o meu cachorro. Porque geralmente eu tô sozinha no quarto com ele. Porque aqui em casa fica cada um no seu canto. Então muitas vezes eu converso muito com ele. Ou então com uma amiga minha. Uma das minhas amigas que me apoiam mais do que qualquer coisa que eu já vi. Fica até assustada às vezes. Mas às vezes eu tô tipo, olha, eu tô achando essa cena esquisita. Ou eu não tô conseguindo ver o ponto positivo nisso aqui. E às vezes eu vou e mando pra ela a cena e pergunto: o que você acha? Então, às vezes eu converso muito com ela nesse sentido de pedir uma luz, porque às vezes o que eu tô escrevendo eu acho que tá faltando alguma coisa, mas eu não consigo identificar aquilo. Então eu mando muito pra ela várias cenas, ou então quando eu escrevo uma ideia de história, eu falo: olha só o que eu escrevi, o que você acha dessa ideia? Então, eu converso muito com ela às vezes, mas como eu espero, na verdade, né, pretendo e tal, mas como nos momentos que eu tô escrevendo eu quero me concentrar, eu evito deixar, por exemplo, o WhatsApp aberto para que as mensagens não fiquem chegando e eu fique preocupada em responder. Então, às vezes eu evito para não ter esse problema de se desconcentrar, porque eu me desconcentro muito rápido com tudo. Então, eu prefiro deixar fechado. Então, a maioria das vezes eu converso com o Duque porque ele não consegue levar a conversa em diante. E fica mais fácil de voltar a escrever. É isso. A sétima pergunta, ela começa assim: qual é o segredo para o sucesso? E depois pergunta qual a maior meta atual. Eu não tenho como responder a primeira parte da pergunta, porque eu não tenho realmente o que falar de experiência com relação a isso. Mas a maior meta, a segunda parte, né, que eu posso responder, que seria qual é a maior meta esse ano, é publicar o meu livro. A maior meta é ver o meu livro na minha mão, sabe? Pegar e ver a capa, ver ele pronto. É a minha maior meta esse ano. Realmente, eu tenho até dezembro para isso acontecer. Então, acho que com relação à minha escrita, eu ter esse livro, o livro que eu terminei no ano passado, publicado esse ano, vai ser uma conquista pra mim, assim. E eu tô correndo atrás disso. Então, em algum momento, isso vai acontecer, espero. Mas a minha maior meta é essa. Pelo menos lançar esse livro esse ano. Mais como uma conquista, assim, de eu conseguir fazer realmente alguma coisa que há muito tempo eu sonho. E vai chegar esse momento. Então, a minha maior meta é essa. A oitava pergunta é: o que te inspira a ser produtiva? E aí a gente vem um problema, porque eu procrastino muito. É uma coisa ruim que eu tô começando a mudar, eu tô prestando atenção às vezes no padrão das coisas e tô começando a mudar isso. Mas a questão de inspirar é uma coisa que eu aprendi que é muito relativa, assim, sabe? É uma coisa que eu venho aplicando pra mim nos últimos tempos. É não esperar a inspiração pra começar a escrever. É escrever e fazer com que a inspiração chegue pra você continuar naquele processo. É muito diferente quando você encara isso. Então, assim, não tem nada que me inspire a, sabe, a produzir, sabe, a ser produtiva. Como eu disse, eu tô gostando muito mais de escrever, então eu não tenho mais motivos que minha cabeça cria pra procrastinar e não querendo escrever. Eu tenho gostado muito disso, então sempre que eu tô com vontade eu escrevo. Seja num bloquinho, seja no meu celular, ou quando eu tô com o computador eu abro um Word e salvo. Então, assim, eu tenho evitado isso, sabe? De, vou ser produtiva. Esperar a inspiração chegar pra finalmente ser produtiva. Não, eu não tenho isso, sabe? Eu prefiro começar a escrever e deixar a inspiração surgir pra eu continuar com mais afinco do que esperar a inspiração chegar pra finalmente produzir alguma coisa, sabe? Então eu vejo isso dessa forma hoje. Antigamente eu esperava muito, e às vezes por isso que eu acho que eu demorei muito terminar de escrever meu livro. Eu esperava a inspiração chegar pra sentar, eu não tinha essa disciplina, vamos dizer assim. A nona pergunta é o que é uma coisa chata que os escritores tendem a fazer. Eu não sei quanto aos outros, porque eu tenho pouco contato com escritores,
mas eu vejo que existem algumas coisas a questão de organização de histórias. Quem me acompanha sabe que eu sou a pessoa que eu vou escrevendo à medida que a ideia vai surgindo. E que eu me arrependo de fazer isso depois. Que eu sei que eu devia planejar pelo menos uma base maior antes de começar. E eu vejo muita gente discutindo isso, muitos escritores discutindo assim, qual é a melhor forma, ou qual é a forma certa. Só que eu acho isso relativo. Pra mim funciona do jeito que eu faço. Eu me arrependo depois? Sim. Mas não adianta chorar depois de ter feito uma coisa que deu certo. Então, eu acho que cada um encontra o seu modo de fazer e o livro ficando pronto no final, tendo esse resultado, acho que é o que vale. Agora tem uma coisa que eu acho chata, que eu faço e que é uma coisa muito involuntária. Às vezes eu tô conversando com várias pessoas e eu começo a pensar, a observar traços daquelas pessoas e os trejeitos e fico, um personagem com isso seria legal. Ou então algum personagem que eu tô trabalhando no momento eu penso, vou colocar isso no personagem porque eu gostei disso. Ou porque eu achei que isso aqui pode ser um conflito com relação aos outros. Eu começo a pegar trejeitos das pessoas que eu tô conversando pra colocar em personagens meus. E às vezes eu, fazendo isso, eu me distancio da conversa. Aí eu fico meio voando e não pego o caminho e me finjo de doida às vezes. Mas eu acho isso muito chato. E é uma coisa que às vezes quando eu percebo eu paro de fazer, mas é muito involuntário, acontece muito sem querer. E a décima pergunta é: está disposto a compartilhar o que escreve? Sim. Como eu falei no começo do vídeo, tá tudo na descrição, quem quiser ler o que eu escrevo. Tem na Amazon, tem no meu blog. Como eu disse, eu pretendo publicar meu livro esse ano. Então, sim, vai sair em algum momento alguma coisa nova, mas já tem coisas lá e eu gosto muito, né? Porque eu gosto de as pessoas tomarem esse conhecimento, porque há muito tempo eu tinha vergonha de falar que escrevia, ou então ficava meio sem jeito das pessoas lendo o que eu escrevo. Mas acho que todas as histórias elas tocam cada um de uma forma, então talvez o que eu escreva pode ajudar alguém. Então acho que é uma barreira que a gente tem que passar, sabe? Se eu escrevi isso pensando em ajudar alguém, por que eu não vou divulgar ou não vou compartilhar com as pessoas o que eu escrevi? Então, é isso que eu penso. Então, sim, a resposta da sua pergunta é sim. E, com essa resposta, eu termino por aqui. Como eu já dei todos os recados no começo, eu vou só encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham me conhecido um pouco mais através dessa tag, né? Conhecido a Letícia escritora, não só a Letícia leitora, que eu venho apresentando há muito tempo aqui no canal, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma pergunta com relação à escrita, ou quiserem, ou se tiverem com vontade de conhecer mais sobre eu, escritora, pode deixar as perguntas nos comentários que eu posso, quem sabe, gravar outro vídeo desse respondendo cada uma delas, ou então as suas dúvidas sobre os meus livros, as suas dúvidas sobre a escrita, enfim, deixem nos comentários que quem sabe eu gravo um outro vídeo, ou então respondo a vocês por lá mesmo, o que vocês acharem melhor. Deixem lá também, se vocês preferem que eu responda ali nos comentários ou que eu grave um vídeo respondendo as suas perguntas com relação a isso. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!